Por volta das 23 horas e 30 minutos, os vigias avistaram um iceberg que não foi possível desviar a tempo. A ordem para evacuar o navio teve como prioridade mulheres e crianças da primeira e segunda classe. No entanto, não haviam botes para todos a bordo. O navio rapidamente foi tomado pela grande quantidade de água. Horas depois, o casco do Titanic se partiu ao meio, fazendo o navio afundar. Cerca de 711 pessoas conseguiram escapar usando botes salva-vidas. O ano era 2012, quando o gigante e luxuoso navio Costa Concórdia chamou a atenção mundial de forma trágica. A embarcação, que estava sob o comando do capitão Francesco Schettino, chocou-se contra rochas e naufragou, vitimando 32 pessoas e deixando dezenas feridas. Condenado a 16 anos de prisão, o capitão foi um dos primeiros a abandonar o navio. Quem conhece a minha trajetória sabe que toda essa história de acreditar que o Botafogo é detentor de fatos extraordinários, de verdade, começou numa despretensiosa troca de e-mails com o jornalista Roberto Porto. Ele foi o descobridor de que existe uma relação entre o Titanic e o Botafogo. Sim, você explicou que o Titanic naufragou no ano que o Botafogo foi campeão carioca, que o seu estádio foi construído. Que a empresa dona do Titanic se chamava White Star, que traduzido é Estrela Branca. Tudo bem, Stamp, mas começa logo a explicar essa questão do 100. Foi o Porto quem deu a partida nessa questão toda. E o interessante é que o nome do Botafogo é por causa de um galeão, que saiu de Portugal, que tem esse nome por causa de Portuscário. O Porto nunca deve ter notado isso. Não mesmo, ou teria comentado com você. Certa vez o jornalista Armando Nogueira disse que o Botafogo era mais que um clube, era uma predestinação celestial. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Roberto Porto também. Ele viu a coincidência entre o Titanic e o Botafogo, mas ele faleceu sem saber o real significado desta ligação extraordinária. E qual é? O real significado desta ligação é o número 100. O número 100. 100 anos após o naufrágio do Titanic, o Costa Concórdia naufragou. O Titanic bateu num iceberg, o Costa Concórdia bateu numa pedra, mas o interessante é que foram exatos 100 anos entre um desastre e o outro, justamente no ano de 2012, quando findou o calendário maia. Interessante. E como você deve lembrar, em 1933, exatos 21 anos após o naufrágio do Titanic, o Araçatuba, navio que transportou o Botafogo para uma excursão no sul, também naufragou. Eu lembro disso, mas quanta tragédia e tudo envolvendo o Botafogo. E eu ainda tenho uma outra envolvendo o Botafogo para contar, e ela também tem uma ligação fantástica com a nossa predestinação. Ai meu Deus, o que foi dessa vez? A tragédia do Botafogo. Por Chagas Semião. Sendo eu um grande artista, ainda não pude parar. Porque este acontecimento, quero ao povo contar a tragédia do Botafogo. Há um barco a naufragar, o nosso belo Amazonas. É um rio grande e temente. Temos que andar com cuidado, devido às grandes correntes. Porque se nos descuidarmos, elas destroem com a gente. Para provar o que digo, vou agora confirmar, contando uma história, para todos acreditar. História de um navio que vi nas águas se acabar. Um barco chamado Botafogo naufragou? Quando isso? Aonde? Calma. O nome do barco não era Botafogo, era Dominique. Botafogo era o nome do lugar.
Isso aconteceu em 1980 nas proximidades de Codajás, no Amazonas e vitimou 30 pessoas. Ah, entendi. Poxa, que triste. Em um lugar de horror. Uns chamam de Botafogo. Outros de Ponta do Pavor. Foi um naufrágio horrível. Que causou tristeza e dor. Botafogo só causando sofrimento e dor. Não é só a torcida do Botafogo que sofre. Vai brincando com coisa séria. Desculpa, Stamp, eu não podia perder a piada. Mas continua o seu raciocínio. Esta tragédia aconteceu no ano de 1980. O Titanic naufragou em 1912. De 1980 a 1912 igual a 68. 1968 foi o último ano que o Botafogo foi campeão antes dos 21 anos de agonia. Nossa, quanta coincidência junta. Muita coincidência para ser só coincidência. Tudo bem, Stamp, eu entendi tudo isso, mas o que tem a ver essa questão toda com o número 100? Qual é o tal segredo? Lembra que no último episódio eu falei sobre a Agenda 2030 da ONU? Sim, lembro. E eu fiz associação com a teoria dos ciclos, porque ela começa na década de 1930. E 100 anos depois dá exatamente 2030. É isso? Armando Nogueira atirou no que viu e acertou no que não viu. Roberto Porto também. Mas o que eu estou vendo agora é essa questão da Agenda 2030 que será 100 anos após a década de 1930. Meu Deus, Stamp, é verdade. Que coisa mais estranha isso. 2030 certamente será um ano marcado por acontecimentos importantes. O que exatamente vai acontecer, eu não sei, mas pelas pistas que relatei, tem algo relevante para a história da humanidade a partir desta década. As pistas foram dadas. E isso tinha que ter a ver com o Botafogo. Tinha, porque o futebol é só uma desculpa e o Botafogo é uma predestinação celestial.